Nosso tema é conexão espiritual, tá? Eu vou começar me apresentando para quem é novo, quem não me conhece. Meu nome é Sandra Chander, eu sou instrutora Master Science de Theta Healing, sou mestre de Reiki, sou terapeuta floral. Boa noite, querida Aline. Sou especialista em psicologia transpessoal, entre outras coisas. E essa live, então, é para falar sobre conexão espiritual. E a gente vai também poder usufruir, então, da técnica Theta Healing para nos ajudar, né, tanto em termos de ativações, como em termos de perceber crenças linkadas com esse tema. Boa noite, Rosa! E aí, obviamente, né, o meu tema, a minha ideia não é esgotar esse tema, né? A gente vai falar um pouco sobre isso, vai ser gostoso, mas claro que a gente sempre pode falar mais sobre isso. Boa noite, William, bem-vindo! Quanto tempo! Que gostoso! Bom, se você tiver dúvidas, você pode colocar, acho que tem um quadradinho aí, onde você coloca perguntas e respostas, alguma coisa do tipo, que depois acho que eu consigo ver, tá? Mesmo se eu não conseguir responder durante a live, depois eu vou postar essa live, então você pode colocar suas perguntas ali no feed, depois eu respondo para você, tá? Boa noite, Lourdes. Se você é Theta Healer, é bem legal, porque você vai entender um pouco mais profundamente o que eu tô falando, né? Mas se você não é Theta Healer, também vai ser bem legal, porque você vai poder refletir comigo e também receber as ativações, se você quiser receber, tá? Se você acha que esse assunto, né, conexão espiritual, falar sobre a espiritualidade e os diferentes tipos de conexões e como isso afeta a nossa vida, se isso é um assunto importante para alguém que você conhece, eu vou pedir para você apertar esse aviãozinho que tem aqui embaixo, tá? Para você enviar para essa pessoa que você acha que pode ser beneficiada. E se você estiver gostando do que eu tô falando, eu vou pedir para você apertar esse coraçãozinho para eu saber que faz sentido o que eu tô falando, que você tá gostando do que eu tô falando, tá? Bom, por que eu escolhi esse tema conexão espiritual? Tem muita confusão aí sobre isso, né? É importante a gente lembrar que a gente é espiritual, né? Boa noite, Luana e Rúbia, ai que delícia! Então, lembrar que a gente é espiritual, né? Isso é muito importante. E às vezes a gente não sabe que a gente é espiritual, ou não pensa nisso, e isso vai ter uma consequência, né? Então a gente vai falar sobre isso até para que a gente não caia em ciladas sobre esse tema, tá? E a técnica Theta Healing, claro, ela entra super bem aqui porque ela reconhece o ser humano como um ser espiritual, né? Ela respeita isso, ela acolhe a espiritualidade da pessoa e a gente, dentro da técnica, inclusive, a gente usufrui, né, da nossa conexão espiritual para trazer benefício para a pessoa que a gente está atendendo ou para nós mesmos quando a gente está se atendendo. Boa noite, Camila! Então a gente vai falar sobre tipos de conexão espiritual, vai citar um pouquinho como é que é isso ao longo da história, vai falar sobre conexões positivas e negativas, crenças sobre a conexão e também vai receber então ativações positivas sobre o tema, tá? Bom, uma coisa importante aqui pra gente é ter discernimento sobre os diferentes tipos de vibração, de frequências quando a gente se conecta espiritualmente, né? Quando a gente começa a ter essa percepção dos diferentes tipos de frequência, fica mais fácil a gente entender. Por exemplo, quando você faz um reiki, você sente de um jeito. Quando você faz um Magnified Healing, você sente de outro jeito, um Theta Healing de outro jeito. Então você vai percebendo essas nuances. E é muito legal ter essa percepção, porque conexão espiritual não é tudo igual, né? Tem muitas possibilidades. Boa noite, João, que delícia! Então, assim, por que a gente às vezes não entende, não sabe que existem essas N possibilidades aí de conexão espiritual? Às vezes porque a gente tem medo, né? E aqui, se você é Theta Healer, então anota essa crença para testar, né? Às vezes tem um medo do desconhecido, tem um medo do diferente, né? Acha que às vezes o diferente ele é perigoso, o desconhecido é perigoso, que vai fazer mal. Então anotem todas essas crenças. Depois no final eu vou falar de novo para vocês, tá? Para os Theta Healers, as crenças.
E aí a gente se trava para perceber isso, tá? Outra coisa que é muito comum é ter aquele comportamento sem o espiritual tô dentro, né? Qualquer coisa espiritual eu vou lá e faço, como se fosse tudo igual, né? E não é. Então, assim, a gente vive na dualidade, né? E mesmo dentro da espiritualidade, existe o que é mais positivo e o que é mais negativo. Então, é importante ter essa percepção, ter esse discernimento, porque, do contrário, esse caiu na rede é peixe, né? Pode não ser tão legal. Então, outra crença legal para quem é Teta Healer, anotar aí, né? Caiu na rede é peixe, tá? Então, ponto 1 que vai ajudar a gente na questão da conexão espiritual legal, elevada, que vai ajudar a gente. O discernimento das frequências, saber que elas existem, saber quais são as elevadas e ficar longe das baixas. Então agora eu vou começar a trazer umas ativações para vocês, né, que são downloads. Então se você quer receber, se você acha que isso pode ser bom para você, você escreve sim quando eu falar, tá? Que aí você recebe. Se você não falar nada, não escrever nada, você não recebe, tá? Então, vocês autorizam que seja trazido para vocês o que é, de acordo com o Criador, de acordo com a fonte, uma conexão espiritual elevada? A sensação de viver se conectando espiritualmente de forma elevada. E o que é ter o discernimento de qual conexão espiritual me faz bem, me auxilia, me ajuda. Em que eu sei como viver o meu dia a dia me conectando espiritualmente de forma benéfica para mim, para todos os seres à minha volta e para o planeta. Ok. No Theta Healing a gente fala também sobre planos da existência, tá? Planos da existência é um jeito de entender a existência e entender essas diferentes frequências. Tá? Então, tem vários planos de existência, né? Tem um plano de existência que é onde a gente fica, onde os animais ficam, tem os das plantas, tem os das rochas, né? E tem um plano espiritual, que é o quinto plano, que é um plano espiritual onde a dualidade chega ao seu grau máximo e que tem seres de altíssima vibração e de baixíssima vibração. E aqui que é interessante, né? Ter essa percepção, porque às vezes a gente acha que um ser que consegue fazer coisas, uma energia com poder, é uma energia elevada, não necessariamente, né? Então, vou trazer mais uma ativação para vocês, vocês autorizam que seja trazida para vocês, eu sei como me conectar com seres aqui do plano de alta vibração para o bem maior. Como, quando, de que forma e para o quê? Ok. Tá, então a gente falou do primeiro ponto, né, que é o discernimento dessas frequências, e aí eu trouxe algumas ativações para vocês, para quem tá chegando agora, né, dentro da técnica Theta Healing, eu como instrutora, eu posso promover isso, de fazer ativações positivas em grupos, né, e claro, quem quiser, fala sim para receber, tá? E voltando, né, por que esse assunto é importante? Para eu conseguir fazer uma escolha mais legal, uma escolha que vai me trazer benefício, tá? Qual que é o segundo ponto que às vezes faz a gente cair em cilada quando a gente pensa em conexão espiritual? É a gente ser vítima, né, de alguma coisa nesse sentido. É a gente não se conhecer, tá? Então, o autoconhecimento, ele também vai te ajudar a evitar ciladas espirituais, né? Não só ciladas emocionais, né? Mas também ciladas espirituais. Então, é importante se conhecer, praticar o autoconhecimento, desenvolver o autoconhecimento. E porque às vezes a pessoa ela fica tão para fora, né? Que ela nem lembra que ela existe, ela nem olha para ela. Então, vou trazer algumas ativações positivas aqui nesse sentido para vocês também. Vocês autorizam que seja trazido para vocês o que é?
existir de acordo com a definição do Criador? A sensação de existir, de ser importante. O que é, de acordo com o Criador, praticar o autoconhecimento da melhor forma, para o bem maior. Vocês autorizam? Ok. E aí, então, quando a gente se conhece, né? Quando a gente olha pra gente, quando a gente olha pra dentro, o que acontece? A gente tem mais discernimento sobre o que a gente está sentindo, o que a gente está intuindo, né? E aí eu consigo perceber, né? Se eu tô me sentindo bem, se eu tô me sentindo mal, quando eu faço aquela prática espiritual, quando eu acho que eu tô me conectando com um ser elevado, com a energia da fonte, a energia da criação, né? Então, o autoconhecimento vai ajudar nesse sentido também, tá? Às vezes, acontece também o fato da pessoa não acreditar nela mesma, né? E aí, quando ela não acredita nela mesma, ela acredita em todo mundo, menos nela. Então, isso também pode abrir uma porta aí para você se conectar com algo que não seja tão positivo, né? Às vezes a pessoa pode se achar sem valor, ela pode se achar inferior, né? E até dar uma coisa assim de que todo mundo é sempre melhor do que eu. E aí, claro, isso vai te dar ciladas em todos os âmbitos da sua vida, mas também pode te dar uma cilada aí espiritual, né? Então, vou trazer umas ativações aqui para vocês sobre isso. Vocês autorizam que seja trazida para vocês. Eu sei qual é o meu valor, de acordo com o Criador. A sensação de ter valor. Eu sei o que é ser um ser único, uma centelha divina, de acordo com o Criador. E a sensação de ser um ser único, uma centelha divina. Ok. E aí a gente tem as questões históricas, né, gente? Historicamente, né, a conexão espiritual não era para todo mundo. Sempre tinha que ter um intermediário, né? A gente via isso, vê isso. Quando a gente fala em várias linhas, né? Quando fala do xamã, quando fala do padre, quando fala do guia espiritual, né? Então precisava de alguém para você se conectar espiritualmente. E hoje a gente já está num outro momento da humanidade, né? A gente já sabe que a gente pode se conectar diretamente, mas a gente recebeu isso, né? Geneticamente, historicamente, isso pode estar no nosso sistema. Então a gente pode achar que precisa de outra pessoa para se conectar, né? Precisa de uma ponte externa para se conectar. Então, isso pode ser uma outra crença também para você, Teta Healer, anotar aí. Eu preciso de alguém para me conectar espiritualmente, tá? Porque você, como centelha divina, você já pode fazer isso, né? Além disso, claro que nesse sentido, né, de pregar que precisa de um intermediário, a gente tem vários exemplos. Tem exemplos super legais e outros nem tanto, né? E é disso que eu tô falando agora, né? E historicamente a gente também teve, né, a caça às bruxas, né, que eram essas pessoas que tinham uma conexão espiritual, um entendimento maior das energias, das plantas, e que foram perseguidas e que foram mortas. Então, às vezes tem uma coisa assim, né, de um medo dessa conexão, né? Até por isso, no primeiro curso da técnica, no DNA básico, a gente já limpa uma crença de que eu serei morto se eu for um curador,
Porque isso fica no nosso sistema de crença, né, no nosso subconsciente. Claro que racionalmente a pessoa não necessariamente pensa assim, mas fica no subconsciente, né? Então, essa situação, né, histórica, ancestral que a gente teve desse movimento de caças bruxas pode fazer com que você ache também que se conectar espiritualmente é perigoso. Então essa outra crença que você aí como Teta Healer pode anotar, tá? E aí isso pode dar uma barrada na sua conexão espiritual, ok? Então, trazer uma ativação aqui para vocês, né? Vocês autorizam que seja trazido para vocês o que é de acordo com o Criador, me conectar espiritualmente da melhor e mais elevada maneira para o bem maior. Que é me conectar espiritualmente de forma segura, de forma protegida. Ok. Porque é um direito nosso, né, gente? Nós, enquanto seres espirituais, a gente tem esse direito de se conhecer e de usufruir dessa nossa parte também, né? Eu tenho pós em transpessoal, e uma das coisas muito legais em transpessoal é justamente isso, né? Ela vê o ser humano como também ser espiritual, né? A gente não é só um ser social, só um ser biológico, só um ser cosmológico, mas nós somos espirituais, isso faz parte da nossa anatomia humana, não só dos humanos, né, todos os seres, né, mas nós também, por mais que às vezes a gente esqueça, né, e espiritualidade é diferente de religião, né, cada um vai praticar a sua espiritualidade do jeito que fizer sentido, que deixar o coração quentinho, né, até quando eu falo, trago essas definições na definição do Criador, se para você essa palavra não fizer sentido, muda na sua cabeça, né? Se para você ficar melhor do universo, ou sei lá, do Kush, de tudo que né? Muda isso na sua cabeça, tá? Porque é disso que eu tô falando, né? Dessa conexão com esse algo que é maior que a gente, que transcende a gente, tá? E eu falei agora um pouco sobre cura, né? A conexão da espiritualidade com a cura. E às vezes vocês podem estar se perguntando, né? Qual é a relação de espiritualidade com cura? Tudo a ver, tudíssimo a ver, né? Porque, inclusive, às vezes, por a gente não perceber que a gente tem esse lado espiritual, não acolher esse lado espiritual, não reconhecer, não conhecer esse lado, a gente pode ficar doente, né? Tanto por influências espirituais que a gente não entende nem sabe que existe, né? Como por não perceber alguma coisa que está começando energeticamente, que depois ela vai para o físico, mas quando a gente já percebe energeticamente, a gente já pode cuidar, tá? Então, isso é importante também, né? Outra coisa, né, lembrando do nosso tema conexão espiritual, outra coisa que pode acontecer, que pode impactar essa conexão espiritual, é a gente, no momento de fragilidade, achar que eu tô ferrado, tô mal, como que eu vou fazer alguma coisa por mim? Perdi tudo, né? E aí esquece de se ajudar. Mas na verdade, quando a gente está nessas oscilações, né? Porque a vida ela é impermanente, ela tem algumas oscilações, não significa que você perdeu a sua conexão, não significa que ela não existe mais, ela continua ali. Às vezes você pode estar muito conectado com esse sofrimento, com esse drama que você está vivendo e esquecer dessa parte. Mas essa parte ainda existe. E você pode se conectar com ela, inclusive, para escolher uma ajuda que vá realmente te ajudar, né? Pessoas, situações, lugares, práticas, tá? Então, ficar atento para você não se abandonar na hora que você tá mais precisando. E aí vou trazer uma ativação aqui para vocês, que eu sei que vocês já estão querendo, né? Então, trazer para vocês o que é, de acordo com o Criador, ser o meu melhor amigo em todos os momentos da minha vida. A sensação de viver sem me abandonar
a sensação de viver sem me abandonar, lembrando que eu sempre posso me ajudar e cuidar de mim. E o que é, de acordo com o Criador, autocuidado. A sensação de cuidar de mim. Que eu mereço cuidar de mim. Que é fácil e que tudo bem cuidar de mim. Deu até um gostosinho no coração, né, gente? Um aconcheguinho, né? Que bom. Tá. Eu vou falar novamente as crenças que eu trouxe para vocês. Algumas, pode ser que algumas eu fui trazendo na hora, mas vou falar de novo algumas. Vou agora trazer algumas perguntas que vocês trouxeram para mim, vou responder, tá? E depois, então, eu vou colocar, né, essa live no feed. Eu vou pedir para vocês escreverem lá como é que foi, o que vocês acharam, se foi legal, tá? Lembrando que a gente vai ter Você e o Criador agora, sábado e domingo. E o DNA Básico dia 24 de setembro, avançado 15 de outubro e mais um monte de curso legal que tá lá no site. Perguntas. Canalização, verdade ou mentira? Adorei essa pergunta, gente. Eu costumava brincar muito com isso, né? Porque essa coisa das canalizações, às vezes entra numa questão muito egóica, né? Porque eu canalizei tal pessoa, canalizei Jesus, canalizei Maria, canalizei não sei o quê, né? E às vezes vem... Já te deixo participar, tá, William? Só um momento. Deixa eu só acabar essa parte. E aí vem uma coisa assim... que na verdade não é uma conexão com algo maior, né? É uma conexão com o próprio ego. Então, tem vários tipos de canalizações, né? Tem aquela canalização que é a conexão da pessoa com o próprio ego dela, que não é com aquele ser que ela falou, né? Que era. Tem aquela canalização que é realmente uma canalização com aquele ser e ela é pura, ela é limpa e você sente isso, né? Quando a pessoa está trazendo aquilo, você sente aquela energia elevada. E tem aquelas canalizações que tem hora que você sente, tem hora que você não sente, né? Claro, se você estiver afiado, se você tiver desenvolvido aqueles pontos que a gente conversou antes, né? Por que acontece isso? Por que tem essas canalizações que oscilam? Porque às vezes a pessoa mistura o que ela está recebendo com as crenças dela, tá? Isso acontece muito, muito. A maior parte das canalizações é desse tipo. Tá? Aqui mistura, né, o que ela tá recebendo com as crenças dela, tá? Então, às vezes a pessoa tá falando de uma coisa super elevada, de repente ela põe um parágrafo de medo, né? Uma coisa de cuidado, porque agora, não sei o que lá, né? E aí você sente e fala, nossa, o que aconteceu? Tava tão gostosinho, tá? Por que acontece isso, né? Vamos usar até canalização, né? Cano, vamos pensar num cano, né? O cano, ele pode estar limpinho, canalização pura, direta, ou ele pode estar sujo. Sujo com o quê? Com as crenças da própria pessoa, tá? E aí, acontecer isso. Qualquer pessoa pode fazer uma canalização? Pode, tá? Pode. Qualquer pessoa pode se conectar diretamente. É um direito nosso, né? Não é só para pessoas especiais e escolhidas. Todos somos escolhidos. A questão é você praticar isso e você se trabalhar para ir acessando cada vez mais como um canal limpo, tá? Mas qualquer pessoa pode se conectar. Era a próxima pergunta. Todo mundo consegue se conectar? Todo mundo consegue. Na verdade, todo mundo já é conectado, né? A gente já é conectado. A questão é a gente lembrar disso, a gente saber disso, a gente limpar o que impede a gente de acessar essa conexão que já existe. Obviamente, uma conexão espiritual não é igual um shiatsu, percebe? Uma massagem. É diferente. E às vezes as pessoas ficam esperando isso, né? Então, eu lembro uma vez uma aluna minha, ela chegou no avançado e falou, ai, Sandra, eu achei que eu ia me conectar com o Criador e eu ouvir a voz do Cid Moreira.
Gente, não é a voz do Cid Moreira, né? É algo sutil, tá? Às vezes nem é uma voz, né? Às vezes pode ser uma sensação, uma vontade de fazer algo, uma intuição, né? Não é algo tão palpável às vezes é um pouco mais sutil. E aí você tem que ir desenvolvendo esse autoconhecimento sutil, tá? Então, sim, todo mundo consegue, a questão é prática e se trabalhar para perceber isso. Isso é natural e é um direito nosso, a nossa conexão espiritual direta, sem intermediário, tá? É nosso direito. Isso é uma das coisas também que eu acho legal da técnica que eu ensino, que é o Theta Healing, que é justamente isso, né? E te ajudando a fazer essa conexão direto, sem intermediário. Tudo bem se você tiver intermediários, é gostoso também, né? Mas sem esquecer que você também pode ir direto e você pratica isso no seu dia a dia, tá? Deixa eu ver outra pergunta aqui. Gurus espirituais existem? Adorei, gente, vocês estão ótimos. Peraí. Existem de todos os tipos, né? Inclusive a gente tem visto aí alguns que a gente gostaria de não ter visto, né? Mas existem todos os tipos de gurus espirituais, né? Existem os bons, existem os ruins, os que não são, os que são fake, né? Mas na verdade, né, se a gente fosse aprofundar bem essa discussão, todos seriam, né? Porque todos estão ensinando alguma coisa de um jeito belo, elevado, gentil ou de um jeito torto, né? A questão é como a gente se relaciona com os gurus, né? Com os professores. E na verdade é muito legal ter um professor espiritual, porque ele vai te ajudar a trilhar o caminho, né? Ele vai te apontar coisas, é como se fosse um mentor. A gente não está hoje em dia querendo um mentor para tudo, né? Por que não um mentor de espiritualidade, tá? Mas aí a gente tem que ver o jeito que a gente está se colocando nessa relação, né? Se é uma relação de dependência, de só ele consegue ou não, ou se é uma relação de aprendizado, de eu tô aqui aprendendo, tô compartilhando, tô crescendo junto, que gostoso, tá? E isso é saudável, isso é uma relação legal com o professor espiritual, né? Que mais? Como saber se é conexão ou manipulação? Adorei também essa pergunta. Porque tem isso, né? A gente precisa ficar atento. Boa noite, Márida. A gente precisa ficar atento com isso, né? Às vezes tem uma coisa de usar a espiritualidade para seduzir, né? Então, a gente percebe isso. Se você está presente, se você está aqui agora, você percebe quando você está sendo seduzido, emocionalmente, espiritualmente, de todos os tipos, né? E aí você pode perceber para onde essa sedução está te levando e escolher se você quer ir ou não, né? Então, assim, quando você está exercendo uma conexão espiritual e aí você sente que tem algo querendo te englobar, tipo um polvo, te puxando para um lado, né? Às vezes até parece algo fofinho, ai que gracinha, mas você sente uma coisa estranha. Então fica atento. Ai, Sandra, mas será que não é minhas crenças limitantes? Pode ser, você pode até trabalhar suas crenças, mas nem tudo é crença, às vezes é intuição. Então fica atento com isso, né? Não rejeita a sua intuição. E aí vou trazer umas ativações aqui para vocês. Vocês autorizam que seja trazido do Criador o que é ter clareza da minha intuição? Quem quiser receber, fala assim, né? A sensação de ter clareza sobre a minha intuição. E que eu sei como fazer para usar a minha intuição para o bem maior. Como fazer para usar a minha intuição para cuidar de mim. Para cuidar das pessoas, dos animais, das plantas, do planeta. E vou trazer uma ativação aqui também, que é a sensação de viver sem ser manipulado. Vocês autorizam? E que eu já sei viver sem ser manipulada, que tudo bem,
Ok. Tem mais uma pergunta aqui, gente, que é como perceber a conexão. Eu fiz uma postagem sobre isso, né? Mas vou relembrar aqui para vocês, né? Quando a gente está se conectando e a gente se sente bem, a gente se sente em paz, né? Isso é um bom sinal. Quando a gente está se conectando e a gente fica com medo, isso não é um bom sinal. Porque talvez a gente não esteja se conectando com uma energia elevada, tá? Porque uma energia elevada, e dentro do Theta Healing a gente chama de tudo que é, do Criador, né? Você se sente bem, você se sente em paz, você se sente envolvido de amor incondicional, tá? E quando você está envolvido com essa energia boa, não tem medo, não tem desespero, não tem raiva, né? Então, se tem alguma dessas coisas, pode ser que você não esteja se conectando aonde você quer se conectando com o Criador, tá? Deixa eu ver se vocês estão perguntando alguma coisa aqui. Quais crenças, o William perguntando, quais crenças podem estar relacionadas a entrar automaticamente em pensamentos não positivos? Tem uma coisa aqui, William, que às vezes é um hábito, né, de reclamar, tá? Às vezes a gente tem um hábito, né, de reclamar, para se conectar com as pessoas, tá? Isso pode ser um ponto. Oi, Vânia, que saudade! Joana, que gostoso! Então, assim, primeiro ver se não tem um hábito aí, se não tem uma história, né, de usar o negativismo para se conectar com os outros, né? Ou às vezes estar num ambiente negativo e aí querer baixar a sua vibração para se conectar, né? Outro dia eu estava até falando com isso, agora eu não lembro qual curso que era, né? Que um aluno trouxe isso e a gente estava conversando, né? A pessoa falou assim, agora eu vou ter que baixar minha vibração porque aqui em casa as pessoas não estão nessa energia, né? E aí o que eu falei para ela foi justamente, não, você não precisa baixar a sua vibração, você só precisa construir uma ponte. Né? Então, eu vou trazer aqui, né, conforme eu falei para vocês que ia trazer umas ativações também, né, em relação às perguntas. Vocês autorizam que seja trazido para vocês? Eu sei como estabelecer pontes com as pessoas, sem precisar baixar a minha vibração, sem precisar ficar negativo para isso. Vocês autorizam? Quem quiser receber, fala sim. E o que é, de acordo com o Criador, estabelecer pontes, me comunicar com as pessoas da melhor e mais elevada maneira, para o bem maior, sem me sabotar. Sem me diminuir. E aí, William, você como Theta Healer, né, você pode fazer downloads positivos sobre isso para você também, né? E eu vou trazer uma outra ativação aqui que pode ser interessante para vocês. Vocês autorizam que seja trazido para vocês, eu sou impermeável a pensamentos negativos? Esse foi uma delícia, né, gente? Deu para expandir, né? Vocês sentiram que foi expandindo o campo? Muito gostoso. William, me fala se eu respondi a sua pergunta. Gente, se alguém quiser perguntar alguma coisa em relação ao que eu tô falando, né? Algum insight, alguma dúvida, escrevam aqui para mim, tá? Que agora é hora das perguntas e respostas. Já respondi algumas, tá? E uma outra coisa, gente, que pode ser perguntada aqui, né, em relação a essa pergunta do William, né, como fazer para não entrar, né, na conexão com esses pensamentos negativos, o que eu ganho com isso? Quando eu fico me conectando com essas energias, né? Algumas coisas eu já trouxe aqui, pode ser que tenha mais alguma coisa. Aí vocês precisam descobrir, né? Para poder mudar isso, tá? Que legal, William, você gostou?
Que legal, ótimo. Fiquei feliz, então. Maravilhoso. Tá, gente, ó. Vão pensando aí em perguntas, vão escrevendo aqui pra mim. E eu vou trazer agora a listinha de crença, tá? Um pouco das crenças que eu falei aqui, que para quem é Theta Healer, para anotar e testar, para ver se tem as negativas e mudar, né? E se tem as positivas, se não tem, para trabalhar para ter, tá bom? Vamos lá. Uma das crenças foi de graça tem injeção na testa, então anotem essa. Outra crença foi caiu na rede é peixe, né? A outra crença que eu falei é tenho medo do desconhecido, tenho medo do diferente. E aí vieram algumas crenças aqui sobre desconhecido e diferente, né? Então, desconhecido e diferente é ruim. A outra é desconhecido e diferente vai me fazer mal. Isso é a base da maior parte de preconceitos que a gente tem, né? Desconhecido e diferente é perigoso. Vão anotando aí para vocês limparem, tá? Outra coisa que a gente falou sobre o outro é melhor do que eu. Foi outra crença. Crença de eu sou inferior. Então anotem aí. Crença de eu sou sem valor. Outra crença que a gente falou também foi eu me abandono quando estou mal. Mais uma foi eu tenho que confiar cegamente para me conectar espiritualmente, né? Confiar cegamente é muito legal, né? É legal com discernimento, né? Outra que veio foi eu tenho discernimento sobre o que é um caminho bom para mim. Então, anotem essa também. Eu tenho valor, é outra crença que a gente falou. Eu importo e eu existo. Ó, Mari tá falando, uma voz dando uma resposta vem da conexão espiritual ou pode ser de outros planos. Então, o que a gente estava falando, né? Que existem vários níveis de conexão espiritual, né? Todos os planos, eles são espirituais, né? Mas com qual plano que eu quero me conectar? Qual a energia que eu quero acessar, né? Eu quero acessar uma energia do terceiro plano, do quarto plano, do quinto plano, ou uma energia do criador, né? Todos os planos têm a sua sabedoria, mas eles também têm as suas crenças, né? E claro, também, por exemplo, quando eu me conecto com o quinto plano, eu quero me conectar com seres elevados do quinto plano e não seres de baixa vibração, né? E aí eu preciso ter esse discernimento. O curso Você é o Criador dá bem essa clareza, né? Inclusive com os exercícios que a gente faz sobre isso. Mas eu não sei se eu entendi a pergunta, Márida. Explica melhor aqui para eu poder falar mais sobre isso. Porque quando a gente se conecta, né, com o Criador, com a unidade, com tudo que é, né, com Deus, com, né, o mais elevado, a gente está na conexão com a unidade. E aí, nessa conexão com a unidade, eu vou receber a resposta mais elevada. Não sei se era isso que você estava querendo que eu falasse, Márida. Quanto tempo, Vânia? Saudade de você, de todo o conhecimento e calma que transmite. Ah, querida. Pode repetir as 4 primeiras crenças? Não consegui pegar. Ó, tinha aqueles ditados, né? Que eu não sei se faz sentido aí em Portugal, tá, Vânia? Mas aqui no Brasil faz, né? Que é de graça até injeção na testa, né? Ou seja, tudo que é de graça eu pego, né? Aí dá pra você traduzir aí se fizer sentido. E caiu na rede é peixe, tá? E eu tenho medo do desconhecido, do diferente. E o desconhecido diferente é ruim. Essas são as 4 primeiras. Conectada ao 7º plano, fazendo uma manifestação. Marida, eu não tô entendendo. Você quer aparecer aqui?
faz a chamada aqui de vídeo, que aí você aparece e você me explica. E aí eu posso responder. Vânia, me fala se era isso. Em Portugal não faz sentido. Mari, acho que você cancelou. Vou te chamar de novo. Peraí. Deixa eu arrumar meus cabelos. Ai, Mari, Estava diga, preparada para aparecer. me Não, fale. não, é que eu fiz uma manifestação de alma gêmea, né? E na Tá, manifestação, quando eu visualizei e tal, quando terminou a manifestação no sétimo plano, me veio que esta pessoa, me veio assim, é da família. Aí eu fiquei pensando, será que foi no sétimo plano ou foi em outros planos? tá. Então, assim, é da família. Primeiro, esse é da família. Seria legal checar no sétimo plano. É da família qual? Da família de É, alma? Da família de é. sangue? É o quê? Isso, depois que me veio isso, eu tenho 3 famílias. Então, A porque às de vezes tem alma. isso, né? Tem os grupos que a gente foi se conectando, né? Mas mesmo isso já tendo passado, ó, muito legal o que a Marida falou, gente. Mesmo já tendo passado, você pode ir lá e checar. Mesmo que já passa dias, você pode ir lá no sétimo plano e checar, tá? Agora, quando você recebeu essa informação, tipo, ah, é da família, né? O que que você sentiu a hora que você recebeu isso? Ah, Você passou ficou algumas feliz? pessoas na minha cabeça. Então, mas você ficou feliz? Você ficou, ah, meu Deus, não é isso? O que que veio? Não, fiquei feliz. Fiquei Então, tá feliz. vendo? Então foi depois que veio esse Uhum. pensamento, porque depois você conectou com as crenças, né? Veio, como assim? Da Hum, família, não sei o quê, nananana, né? Porque se você estava de qual? conectada e aí você acessou a informação e você se sentiu bem, isso já é um referencial interessante, percebe? Aí depois que você ficou maquinando, né? Se era bom, se não era. É, Então, a princípio, parece que você estava, né? sim. No sétimo plano, tá? E você fez anatomia também, né? No anatomia, a gente checa, né? Eu chequei se você estava acessando o sétimo plano ou não, né? Então, você estava acessando. Então, se você está fazendo igual você estava fazendo antes, você está acessando. Agora, o pulo do gato aí é perceber essa informação que eu estou acessando. Eu acessei na hora que eu estava lá no sétimo plano, né, gente? Para quem não é Teta Healer, tem uma técnica para você se conectar e ela é visual e sensorial e você percebe, né? Foi na hora que eu estava ali ou na hora que eu estava fazendo o caminho de volta? Foi no caminho de volta. Então, aí você precisa clarear se foi no caminho de volta que eu acessei no caminho, nos outros espaços, ou se eu estava processando o que eu acessei lá. Porque assim, a gente Sim. acessa instantâneo muita coisa, É, percebe? sim, E sim. aí a gente acessa muito mais rápido do que aquilo vem para a consciência. Da consciência ele vem mais devagarzinho. É, mas e agora? Como é que eu saio? Eu vou ter Então, que me conectar. agora você vai fazer a meditação, né? E vai clareando, inclusive fazendo perguntas mesmo, até você se sentir confortável, tipo, não, agora eu tô segura da resposta, né? Então você pode ir mudando as perguntas, você pode ir fazendo várias perguntas até ficar claro para você, tá? E aí vou aproveitar que eu vou trazer umas ativações também. Então, vocês autorizam que seja trazido para vocês o que é ter clareza de quando eu estou conectada com o Criador, de acordo com o Criador, Sim, que a sensação de ter essa clareza de quando eu estou conectada sim, e que eu sei a diferença entre a informação que eu estou acessando direto do Criador e o tempo de digerir, de entender com a minha consciência.
essa informação. E que eu sei a diferença entre o tempo de digerir com a minha consciência a informação que eu acessei rapidamente e informação de outros planos. Okay. A sensação de ter a clareza entre a diferença vibracional de cada plano, de acordo com o Criador. Okay. Agora parece que melhorou, né, Márida? Deu até um alívio. Parece que foi encaixando, né? Porque eu fui trazendo aquelas ativações da diferença de cada coisa, né? Cada parte do processo, mas eu senti que não tinha encaixado ainda. Né? Isso mesmo. E agora encaixou, né? Perfeito. Que bom, querida. Bom, depois você conta, então, o que você entendeu disso tudo. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Obrigada. Gratidão, Tchau. querida. Gratidão. Tchau. Gente, então eu vou dar uma olhada aqui para ver se alguém tem mais alguma pergunta, mas eu tô achando que não. Ok. Então, gente, a gente vai ficar por aqui, né? Adorei me conectar aqui com vocês pelo Insta. Eu vou depois trazer, né, deixar uma caixinha, alguma coisa assim, para vocês me falarem sobre o que mais vocês gostariam que a gente falasse por aqui, que eu abordasse com vocês. E eu vou deixar então essa live no feed e vou pedir para vocês escreverem lá para mim o que vocês acharam, o que ficou de bom para vocês essa live, como que vocês ficaram se sentindo depois, tá bom? Então, agradeço a presença de vocês, o tempinho aí da noite de vocês e até um próximo encontro.